dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Hazalag Astrology. Hoje vamos tratar das festas da temporada de Sagitário. Festas de cada signo, temporada de Sagitário 2022. Como já ressaltei no vídeo sobre as efemérides, Sagitário é um signo mutável, ou seja, ele é um marcador do final de uma estação do ano e da transição para a estação seguinte, assim como Gêmeos, Virgem e Peixes. Ele traz à tona de mutabilidade, a sensação de transição, melhoria do que está posto e superação de obstáculos. Aplicando-se ao seu elemento fogo, ele questiona crenças, a chegar a lugares onde ninguém chegou e além do horizonte e além do que é possível. No hemisfério norte, ele marca o final da estação outono, sendo a menor iluminação do ano e a menor temperatura junto com a estação de Capricórnio. Com a chegada do frio e da escuridão no hemisfério norte, nesta temporada é quando ocorrem as festas das luzes e ação de graças e reunião de caráter mais familiar, que vamos tratar agora. No cristianismo, a temporada de Sagitário inicia com um dia consagrado à cristandade, ao nosso Senhor Jesus, dia 20 de novembro. Depois, dia 8 de dezembro, é comemorado o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que no Brasil é sincretizada com a orixá Yansan, a deusa dos ventos quentes e esposa de Xangô. Além disso, no calendário litúrgico católico, ele inicia o mês do Advento, ou seja, o mês anterior ao Natal, os preparativos das festas que iniciam no dia 24 de novembro. Já na Wicca e cultos pagãos, a gente comemora no final da temporada de Sagitário o solstício de inverno, marcado pelo festival Iule. Aqui a gente tem a face fértil da deusa do inverno, a Cailleach, que ela estava grávida do deus Sol no Halloween, e dá à luz à criança durante o Iule, na noite mais longa do ano. Nesta data, nas regiões dessa religião celta, as pessoas se reuniam com os familiares em torno de fogueiras em homenagem ao deus Sol. E, paralelamente, nas regiões nórdicas, acreditava-se que o deus Odin percorria o mundo na noite do Iule, atrás das almas dos mortos, para recolhê-los e levá-los para Valhalla ou para Hel. Então, nessa data, eles serviam banquetes em que eram sacrificados porcos e colocavam guirlanda de visco, que é uma erva típica da Europa, que ela tem propriedades antissépticas com fins de proteção contra os maus espíritos. Em algumas regiões, também, principalmente no leste europeu, se fazia bolinhos em formato de sapatos e colocavam-se guloseimas e presentes dentro desses bolinhos. O banquete era servido com ervilhas, o pão, mel, um bolo branco em homenagem à deusa, que servia também uma parte desse bolo era ofertado às almas dos vivos e dos mortos para celebrar a mudança de estação. Fora o porco, que é tradicional dessas regiões. Já os egípcios, eles tinham datas móveis, como o calendário era lunar e solar. Aí, o que acontecia? Nesse mês da temporada de Sagitário, havia o final do Festival de Osíris, que começou na temporada de Escorpião,
e o festival de Bacal, que é essa cobrinha linda aqui, que era um dos juízes de Maat, a deusa que julgava as almas com a pena, com o coração e a pena. O Festival de Osíris, eles faziam uma procissão com a estátua até a cidade dos mortos, faziam um banquete no cemitério, bem similar ao que os mexicanos fazem no dia de finados, e levantavam um pilar chamado pilar de G7, que era similar a uma planta parecida com a araucaia e representava os ossos do deus Osíris. Já o festival de Nerebacal, ele representava o início da estação chuvosa. Mas o que acontece quando você mora perto de um rio gigante, numa região pantanosa e começa a chover? Todos os répteis vão sair dos seus ovinhos, das suas tocas e vão entrar nas casas. Então, a homenagem ao deus serpente era proteção contra animais peçonhentos, o pedido de sabedoria, já que as cobras no antigo egípcio eram relacionadas ao culto iniciático e à cura de doenças. Festivais da Índia. Como eu falei no vídeo da temporada anterior, os festivais indianos desse mês, eles são marcados a partir da lunação de Escorpião e não da temporada solar. O que isso quer dizer, Thiago? Se a lunação ocorrer do meio para o final do signo, todas as festividades do Danteras e do Diwali vão acontecer dentro da temporada de Sagitário. Ou seja, no Danteras, que era o culto a Lakshmi e ao deus Ganesha, eles terminam com Diwali, que é o festival de luzes, entre o último dia da lua crescente até o final da lua minguante. Aí, no final da lua minguante, se celebra o deus Rama, que é esse de vermelho, é o deus da guerra hindu, e o Diwali se encerra com uma cerimônia chamada Baj Doge, que é um afeto entre os dois irmãos. Então, as filhas mulheres das famílias recebem seus irmãos e há tipo uma celebração religiosa, a pintura do terceiro olho, há uma recepção entre as famílias. O Hanukkah, como outras culturas do Oriente Médio, a cultura judaica é marcada por um calendário lunisolar, ou seja, tem a marcação do Sol nos signos, mas também das lunações. Então, eles têm em torno de 13 meses e nem sempre as datas coincidem com os meses do ano civil ocidental, certo? Então, eles ajustam a data conforme a data da Páscoa. Em algumas contagens, eles iniciam a contagem do ano na Páscoa, apesar do ano novo civil deles ser comemorado em setembro, no calendário religioso. Em algumas começam no Rosh Hashanah. Então, o que acontece? 3 meses depois do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, ocorre a semana do Hanukkah, entre o dia 25 do mês 3 ou 9 do calendário judaico até o dia segunda-feira da semana seguinte, totalizando 8 dias de celebração. O que é que simboliza as velas do Hanukkah? Quando o segundo templo construído por Israel foi demolido, houve a resistência dos macabeus, só que para acender as velas do templo só tinham uma quantidade limitada de azeite. Então, houve um milagre da multiplicação do azeite que acendia as velas sagradas do templo, e elas permaneceram
acesas durante 8 dias até a chegada do azeite da região onde era produzido. Então, isso foi considerado um milagre e é feito essa comemoração judaica no final do ano. Mas ela se tornou um símbolo de uma cultura pop, principalmente em regiões onde tem a maioria de imigrantes judaicos, porque ela, em geral, ela ocorre no final da temporada de Sagitário ou no início da temporada de Capricórnio. Muitos anos ela é conhecida com Natal, como esse ano, que ela vai começar dia 18 de dezembro e vai até o dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. Agora, os romanos. Os romanos são um povo muito festeiro. Então, assim, é uma das maiores diversões que eu tive ao fazer essa série de vídeos da Festas da Temporada foi estudar a cultura romana. Porque, gente, o pessoal diz que o Brasil não anda para frente por causa dos feriados. Eles foram um dos maiores impérios do mundo antigo e todo mês tinha um feriado grande, gente. O povo era muito festeiro. Viva lá a vida. Então, no início da temporada de Sagitário, em 24 de novembro, eles iniciavam um festival chamado Brumária. Esse nome é bem popular, porque em vários calendários celtas, até o calendário revolucionário francês, Brumário era o nome dado ao mês de novembro. Então, na Brumária, era uma marcação de festa de novembro, onde as sacerdotisas de Ceres e de Saturno recebiam ofertas de porcos, cabras e grãos e faziam previsões para a plantação, para a colheita, para a economia do império no ano seguinte. Então, o que faziam? Elas queimavam quinhos, né? Uma planta parecida com eucalipto, e azevinho, que era a mesma plantinha que colocam na guirlanda de Natal. A fumaça dessas plantas fazia com que a sacerdotisa entrasse em transe e ela fazia as previsões em transe. Já no dia 3 de dezembro, as vestais, que eram sacerdotisas de Ceres, e as mulheres da elite romana, elas iam fazer os ritos em homenagem ao lado feminino da divindade. Alguns dizem que eram comemoradas 3 deusas, outros só o nome da Bonadeia, que eram várias deusas em uma, então faziam uma estátua que não tinha definição de que deusa estava sendo homenageada, para garantir a fertilidade, a harmonia, a paz nos lares, e pedindo a bênção dos campos, fertilidade entre as famílias e a cura de doenças. E era totalmente proibido entrar homem nessa celebração. Então, era ofertado vinho, leite e mel. A segunda consoalha. Nos idos de dezembro, que é o 15º dia do mês, era feita uma segunda consoalha. Como a gente viu nas festas de temporada de Virgem, na primeira colheita tinha a primeira consoalha, que de agosto para setembro coincidia com a comemoração do rapto das Sabinas, que foi quando os romanos conquistaram as mulheres lá e as mulheres fugiram para casar com os boys. Então, nesse segundo dia, essa comemoração abre a Saturnália, gente. Eles ofereciam a segunda colheita do ano, os sacerdotes de Consus, o deus da colheita, iam lá abençoar os grãos que iam ser postos para serem plantados depois do inverno, e era feito um banquete que abria o período da Saturnália.
aí a gente chega no melhor festival do ano do calendário romano. Gente, durante mais de 10 dias, começando do dia 15, que era um feriado romano, até o solstício de inverno, que era quando começava outro festival que a gente vai tratar na temporada de Capricórnio. A Saturnália começava e era dedo no cu e putaria, era banquete, o escravo ganhava folga, permitiam jogatina, você podia jogar pôquer, buraco, sueca, apostar até a sua mãe. Era permitido você ficar ébrio em público em tempos normais, não eram. Fechava fórum, fechava repartição pública, ninguém trabalhava nessa jossa e todo mundo enchia o pote de comida e bebida em homenagem ao deus Saturno, o deus do tempo. Então, você comia tudo que desse no estômago, ia para o banheiro vomitar e voltar para comer de novo. Você passaria 10 dias festejando, sabe-se lá Deus o quê. Então, assim, é o melhor festival, me gusta muito, e é bem simbólico que a gente replica essa interação nas festas de fim de ano. Por quê? É essa mesma cara que a gente fica no Réveillon, gente. É maravilhoso. Então, até o próximo vídeo e muito obrigada. Bebam muita água e gratidão pela audiência. Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.